Senhoras e senhores, muito boa noite. Se porventura meu áudio estiver ruim, por gentileza me informem. Vamos iniciar com atraso, mas preciso registrar que é uma honra a presença dos senhores e estamos iniciando um levantamento com relação à declaração da excelentíssima senhora prefeita de Marituba com relação aos agentes comunitários de saúde. Obviamente fazendo levantamento para ter, de fato, aquilo que realmente aconteceu. E tão logo tenhamos essas informações de forma fidedigna, muito provavelmente em 2, 3 dias estaremos transmitindo aos senhores aquilo que realmente aconteceu. Antes de mais nada, o objetivo hoje é trazer para a informação dos senhores uma indagação feita na rede social, uma indagação obviamente pertinente, e indagação esta voltada, acredito eu, para aqueles que, em tese, atacam, perseguem, não têm paciência com a prefeita municipal de Marituba, entre outros afins. Essa é uma observação pertinente por parte do autor do comentário, que nos traz a responsabilidade de ter que trazer ao conhecimento dos senhores para que não fique apenas o entendimento de que o que fazemos no exercício do controle social das atividades do Executivo Municipal de Marituba, e quando eu digo Executivo Municipal de Marituba, não apenas a prefeita municipal, mas a estrutura hierárquica, que, a meu ver, e aos olhos de algumas pessoas, está levando à bancarrota o município de Marituba. E para que não paire no entendimento do povo de Marituba de que o que estamos fazendo é uma espécie de assédio, violência, de ataque contra uma prefeita que, aos olhos de uns, e respeitamos esse olhar, está fazendo um belo trabalho, está agindo com responsabilidade, destemida e assim por diante. Então é importante que nós façamos a desconstrução desse entendimento no olhar de quem exerce o controle social. É importante que façamos a desconstrução desse entendimento pelo ponto de vista de quem necessita da contraprestação e da prestação de serviço do município de Marituba. É importante que façamos a desconstrução deste entendimento, considerando que, ao fim e ao cabo, o que temos, a meu ver, é uma declaração eivada de tamanha
falta de conhecimento do que realmente está acontecendo no município de Marituba. Obviamente que respeitamos o posicionamento, mas este posicionamento precisa, no nosso entender, ser combatido considerando o conjunto de irregularidades, o crime de responsabilidade praticado pela prefeita municipal de Marituba, a senhora Patrícia Ronieli Ramos de Alencar Mendes, a prefeita, os desvios de recursos do Fundeb sobre a responsabilidade da prefeita municipal de Marituba, Patrícia Ronieli Ramos de Alencar Mendes, e as inúmeras irregularidades nos pagamentos de boletos, entre outras operações bancárias no Banco do Brasil, que suscitou da nossa parte um movimento herculano para atuarmos em Brasília e no Ministério Público Federal de Belém, no estado do Pará, para convencer e demonstrar com os fatos e as provas robustas e incontestáveis que a prefeita municipal de Marituba incorre em crime de responsabilidade, em desvio de recursos do Fundeb e está levando à bancarrota o município de Marituba. E para isto, nós vamos trazer para apreciação dos senhores e informo que estamos à disposição daqueles que porventura entendam que ela não cometeu tamanha irregularidade. Estamos à disposição para apresentar ao vivo e a cores todas as operações bancárias e todos os atos da administração, inclusive o decreto, um decreto irresponsável, que culminou no reajuste, na majoração da despesa pública com os servidores da educação, sem respeitar o devido processo legal, o devido processo legislativo, qual seja, o chefe do executivo encaminhe a projeto de lei ao Poder Legislativo, informando da necessidade que o Poder Executivo possui em reajustar a folha de pagamento dos profissionais da educação. PL apresentado à Câmara, os vereadores vão fazer as análises, aprovado, passa para sanção. Sancionado, o chefe do Executivo irá transformar em lei e a partir daí, e somente a partir daí, tem o chefe do Executivo autorização legal para proceder o reajuste dos profissionais do magistério, que não aconteceu em um determinado exercício. Para tanto, eu vou fazer, de pronto, a leitura daquilo que eu posso fazer para que possamos dar prosseguimento. Abre aspas. Muitos prefeitos já passaram por Marituba. A maioria deles ficaram por 2 mandatos. Agora, uma pergunta. Qual ou quais desses prefeitos, ao terminarem seus mandatos, conseguiu deixar nosso município sem absolutamente problema nenhum ou nada mais para fazer? Estou lendo de acordo com as vírgulas aqui apresentadas. E segue. A resposta é rápida. Nenhum. Então, por que tanta perseguição? Tantos ataques? Tanta impaciência contra uma prefeita que ainda está um pouco mais da metade do seu primeiro mandato. E tanto já fez e continua fazendo por Marituba e sua população. Indagação feita, seguida de uma outra.
Será que é porque ela é mulher? Porque ela é destemida e não foge da sua responsabilidade? Ou simplesmente porque está incomodando com o seu trabalho e sua coragem de lutar e trabalhar cada vez mais pelo querido município de Marituba? Vossa Senhoria, com todas as vênias, está redondamente enganado. Com todas as vênias. Ela fugiu de algumas responsabilidades. Para aqueles que não sabem, tempo verbal adequado, para aqueles que não sabem, a prefeita municipal, em algumas situações provocadas por ela, acionou o Poder Judiciário, aonde nós apresentamos as provas e ela não compareceu. Isso é fugir da responsabilidade. Será que porque ela é mulher? Eu tenho certeza que no momento atual que nos encontramos, na política, utilizar como defesa o gênero é arriscado demais, considerando que as câmeras, as gravações, as televisões, as testemunhas podem atuar quando se trata de ataques ou de violência de gênero. Então é muito difícil para alguém utilizar do recurso da violência de gênero para suplantar um agente político. Seria, a meu ver, um amadorismo considerável. Por que tanta perseguição, tantos ataques, tanta impaciência contra uma prefeita que ainda está um pouco mais da metade do seu primeiro mandato e tanto fez e continua fazendo por Marituba? Tanto fez e continua fazendo por Marituba. Tanto fez, continua fazendo e fará. Por quê? Porque ela não faz mais do que a sua obrigação. Vou repetir. A prefeita de Marituba, sim, tanto fez, continua fazendo e o fará, porque é sua obrigação, é seu dever constitucional fazer, porque se não fizer, tem consequências. E, leia-se, e ao fazê-lo, far-se-á com responsabilidade, porque se não fizer com responsabilidade, haverá consequências, como consequências já as tem. Me fiz entender? Será que é porque ela é mulher? Porque ela é destemida? Realmente, a prefeita municipal é destemida. Por que destemida? Porque ela não teme fazer caca. Eu vou repetir. Realmente a prefeita de Marituba é destemida, porque ela não teme fazer queca, caca, fazer besteira, para fazer o município de Marituba passar vergonha. Tá claro para os senhores? Precisa ter coragem, senhoras e senhores, para usurpar o poder constitucional da Câmara de Vereadores, e a prefeita assim o fez. Precisa ter coragem e achar que a população de Marituba não tem conhecimento suficiente para compreender
que não se pode um prefeito municipal passar por cima do poder legislativo e reajustar a folha de pagamento dos profissionais do magistério sem lei municipal que autorize. Precisa ter coragem. Porque ela é destemida e não foge de sua responsabilidade. Ela fugiu sim, como eu já disse. E mais, estamos abertos. Disse em uma oportunidade na Rádio Mari e vou reiterar agora. Marque o dia e a hora com seus advogados, todos os advogados da prefeitura, do município e, principalmente, o departamento de contabilidade, aquele que faz as contas do Fundeb, para sentarmos ao vivo e a cores para toda a população de Marituba ver e ouvir. Fiz esse convite para apresentar o que temos e a excelentíssima prefeita, essa destemida, que não foge das suas responsabilidades, apresente o que tem. Porque nós vamos apresentar, como já apresentamos em Brasília e aqui, denúncia. E não é qualquer denúncia. Tanto a nossa denúncia é tão consubstancial, é tão efetiva, que gerou celeumas no Banco do Brasil. Está fazendo sentido aos senhores? O tamanho da responsabilidade? A vergonha que o povo de Marituba passa com a gestão da senhora Patrícia Ronieli Ramos de Alencar Mendes? Ou simplesmente porque ela está incomodando com seu trabalho e sua coragem de lutar e trabalhar cada vez mais pelo nosso querido município de Marituba. Desta forma, senhoras e senhores, eu vou apresentar aqui alguns documentos para o nobre interesse dos senhores, para que fique registrado, obviamente, no vídeo, e a partir deste momento, os senhores possam... Doutora Érica Monteiro Bandeira, muito boa noite. Aos Sem Mentira, exatamente. Grande Nice Silva, saudações. Então vejam bem, senhoras e senhores. É importante que o nosso comentarista, ele tenha ciência de que nós encaminhamos requerimento de informações à Sua Excelência Viviana Vieira Fontinelli Ferreira, muito digníssima secretária de Educação. Este requerimento, datado de maio de 2023, que, por ser a prefeita municipal tão destemida e não foge de suas responsabilidades, até a presente data não temos resposta. Mas sim, a prefeita de Marituba é destemida e não foge de suas responsabilidades. Mas até hoje nós estamos aguardando a resposta do requerimento de informações, Fundeb, FOPAG, TCMPA, que dispõe sobre as divergências entre os valores recebidos pelos profissionais da educação e os declarados no Sistema de Informações Municipais do TCM. Outro sim, é importante que os senhores tenham conhecimento do requerimento de informações do Fundeb, extratos da movimentação das contas bancárias do acesso para fiscalização e acompanhamento 2022.
Este requerimento foi encaminhado à Diretoria de Gestão dos Fundos e Benefícios de GEF, FNDE, agora eu posso demonstrar para onde foi, porque já está dentro das instituições que deveriam estar, aonde nós buscamos encaminhar a requisição de acesso aos arquivos, nobre amigo, aos arquivos de extrato de contas do Fundeb dos meses de novembro e dezembro de 2022, porque nos meses de novembro e dezembro de 2022, cabeças vão rolar, bois vão voar, navios vão andar sobre trilhos e helicópteros vão deslizar de esqui. A partir dessa movimentação em 23 de maio, gerou um conjunto de movimentações na instituição Banco do Brasil, porque nós informamos e demonstramos que os arquivos no formato DEB-CGU, formato atribuído à Controladoria Geral da União Tribunal de Contas, registram logs bancários na conta única exclusiva do Banco do Brasil, do município de Marituba, o qual a responsável é a destemida aquela que não foge das responsabilidades. Nestes arquivos de log, há operações que necessitam ser apreciadas por quem de direito. Também, nobre amigo, nós, no dia 25 de maio de 2023, 2 dias após, encaminhamos a Sua Excelência Viviana Vieira Fontinelli Ferreira, muito digníssima secretária de Educação, requerimento de informações, e isso para quem é profissional do magistério, para quem exerce a pedagogia, para quem recebe os seus vencimentos através dos recursos do Fundeb. É importante que saibam que no dia 25 de maio de 2023, encaminhamos requerimento de informações domicílio bancário irregular, Fundeb de Marituba. Vou repetir, nós estamos informando, nós, que a princípio para uns são ataques, nós estamos informando que necessitamos saber, porque o recurso é nosso, que o domicílio bancário do Fundeb de Marituba está irregular. E por que está irregular? Obviamente que essa comunicação não chegou apenas à Secretaria de Educação, mas à Procuradoria Federal junto ao FNDE, ao Ministério Público do Estado do Pará e à Procuradoria da República no Pará. Nós informamos que a conta única e exclusiva do Fundeb, ela está acostada no CNPJ 01-611-166-001, dígito 49. Este CNPJ vincula ao município de Marituba, como os senhores podem perceber aqui. No entanto, por força do dispositivo normativo da Lei 14.113/2020, que trata do Fundeb, a conta única e exclusiva, ela necessita estar vinculada a uma personalidade jurídica voltada ao Fundeb. E aí, em função disto, nós informamos aqui e ao informar,
buscamos, até a presente data, 26 de setembro de 2023, resposta. Resposta de quem? Resposta da prefeita, destemida e que não foge de suas responsabilidades. Ora, o que falta? Por que que a prefeita municipal de Marituba, a destemida, que não foge das responsabilidades, não informa, não responde ao requerimento de informações? Isso é um ataque da nossa parte ou é um ataque direto do agente político do município de Marituba, que exerce o cargo de prefeita municipal, que tem a ousadia de desrespeitar a lei de acesso a informações? Quem ataca quem? É nós que estamos utilizando os dispositivos legais para obter uma informação pertinente sobre a irregularidade do domicílio bancário do Fundeb de Marituba, ou o município de Marituba, através da destemida prefeita municipal, que não nos atende? Quem ataca quem? E tem mais. Relatório de evidências para a instrução de inquérito, portaria 00029/2023, Marituba, seccional. Segundo RISP, relatório sintético de evidência para a instrução do inquérito conforme interrogatório prestado no auto de qualificação interrogatório em destaque, 6 de fevereiro de 2023. Encaminhamos esse relatório sintético ao ilustríssimo senhor Adelino Hilton Serra Souza, muito digníssimo delegado de Polícia Civil. Aqui nós fizemos uma síntese de algumas irregularidades para apreciação da autoridade da Polícia Civil, porque fora objeto de boletim de ocorrência. E ao prestar o boletim de ocorrência, a destemida, que não foge às suas responsabilidades, apresentou alguns argumentos que nós contra-argumentamos e encaminhamos os elementos probatórios daquilo que afirmamos, afirmo e afirmarei, porque contra fatos não há argumento. A grande dificuldade, eu tenho uma frase que eu gosto muito. Quem é o juiz? O juiz é Deus. E por que ele é Deus? Porque ele é quem decide quem vence ou perde, e não o meu oponente. E quem é o seu oponente? Ora, ele não existe. E por que ele não existe? Porque ele é meramente uma voz dissonante da verdade que eu digo. O problema do mentiroso é que, se ele diz uma mentira, ou ele baixa a cabeça e diz: errei, menti, faltei com a verdade, e reconhece, ou ele vai ter que construir uma mentira atrás da outra, para sustentar a sua incapacidade de recuar e consertar. Dito isto, apresentamos e aguardamos a presença da destemida que não foge às responsabilidades, e ela não compareceu. Mas enfim, sigamos. Tem mais. Estamos aqui apresentando o requerimento de informações do Fundeb, extrato de movimentação das contas bancárias Brasília,
e FNDE. Aqui eu informo que não consta novembro e dezembro e que o mês de fevereiro está com o link alterado. Aqui nós estamos apresentando a pasta, a URL, o endereço eletrônico, o endereço na internet, como queiram, aonde figurava até um tempo os extratos das contas do Fundeb. A partir do acesso a esses arquivos, nós processamos as informações e filtramos o município de Marituba e conseguimos identificar operações bancárias para podermos fundamentar aquilo que estamos afirmando. E, após isto, ido à divisão de crimes cibernéticos, apresentando também essas mesmas informações, o Banco do Brasil retirou o acesso desta página para, segundo eles, promover algumas alterações. Enfim. Tem mais. Este é um documento encaminhado à Promotoria de Marituba, requerimento de informações de domicílio bancário. Lembram? Nós encaminhamos à secretária de Educação para que nos informasse por que o domicílio bancário está irregular. E também encaminhamos uma cópia disto para o Ministério Público do Estado do Pará, para que, de repente, o parquê local pudesse acionar o município de Marituba para que respondesse ao requerimento de informações formulado por nós, porque nós precisamos entender por que o domicílio bancário não estava sobre a vinculação do CNPJ criado em 2007 para recepcionar os recursos do Fundeb. E tem mais. Código das Operações Bancárias. Senhoras e senhores, o que nós temos aqui são operações orçamentárias e financeiras na saúde e na educação. Este aqui é um relatório oriundo do sistema do software que nós desenvolvemos para processar esses logs, o raio-x, aonde, a partir daqueles arquivos que nós informamos aos senhores, obtidos via Banco do Brasil e agora já também disponibilizado pela Caixa Econômica Federal, nós extraímos as seguintes operações bancárias. Essas são as operações bancárias que podem ser operacionalizadas via Banco do Brasil. Todas essas aqui. E, obviamente, que eu chamo a atenção aos senhores a operação de código 109, que é o que me chamou mais a atenção, que é o pagamento de boleto. Débito daqui, operação 109. Pagamento de boleto. Essa operação vai dar muita repercussão. Saudações, Laura, uma honra, minha querida. Sinta-se em casa. Dionídio, uma honra, meu amigo. É uma honra, Dionídio, é uma honra. Então, essas operações, esse relatório, só conseguimos fazê-lo após obtido aqueles logs bancários. Nós tivemos que desenvolver um software específico para processar isso, para que nós pudéssemos ter a realidade
do que ocorrera com o Fundeb no município de Marituba. E tem mais. Aqui, senhoras e senhores, também é um relatório de auditoria do próprio Raio-X, aonde trata de registros de evidências, basicamente pagamento de boleto. O que nós mostramos anteriormente era a relação dos códigos de operações bancárias e agora nós estamos apresentando aos senhores operações efetivamente realizadas na conta do Fundeb. Operações essas de códigos 0109, uma operação de débito, pagamento de boleto. Percebam, senhoras e senhores, que a operação, ela não possui identificação do beneficiário. Peço atenção aos senhores para isto. Isso já está nas autoridades em Brasília, já está com quem de direito, mas isto aqui é para que, quando e com todas as venhas forem dizer por aí que esta senhora está fazendo um bom trabalho, ela não está fazendo um bom trabalho. Sinto muito. Há desvio de recursos do Fundeb. Se não entenderam, eu estou mostrando aos senhores. 17/12/2021, senhoras e senhores. Código 109, pagamento de boleto, beneficiário 0000. Agência e conta. Me dê aí, senhoras e senhores, a agência e conta desse pagamento de boleto. Bem aqui. Estão vendo? Esta é uma operação que foi realizada na conta do Fundeb para pagar um boleto que não se sabe para onde foi. E o pior, a agência e a conta também não tem. Pergunto aos senhores, como posso pagar um boleto no valor de R$ 47.451,73 que eu não consigo informar o beneficiário, a agência e a conta? E aí eu tenho que voltar para as qualificadoras, os adjetivos. Tem que ser muito destemida. Tem que ter muita coragem para fazer esse tipo de operação na conta do Fundeb. Não é eu, são os logs bancários. Por isso que os senhores e as senhoras que nos acompanham estão percebendo por que nós impetramos recurso junto ao Ministério Público Federal, em Brasília, impetramos recurso ao Ministério Público Federal aqui em Belém, quando tentaram arquivar o nosso pedido, mas não tiveram sucesso, para que o Banco do Brasil continuasse a disponibilizar as informações, porque essas informações, uma vez processada pelo software Raio-X, vai trazer exatamente isso que nós estamos mostrando aos senhores. Isso aqui não é nada mais do que pagamento de boletos. E tem mais. Aqui nós temos transferência enviada. Aqui eu estou separando, eu estou mascarando a expressão correta, o CPF do beneficiário para que não haja identificação. Ok? E tem mais.
Aqui eu já estou com o CNPJ, e quando é CNPJ, a diferença do CPF para o CNPJ é como é CNPJ, o sistema identifica o CNPJ, valida na Receita Federal, validou, traz o nome, e aí nós sabemos aqui quais foram os beneficiários, tudo bem? E aqui os senhores estão vendo o nome de alguns. E tem mais. E aqui eu peço atenção aos senhores. Aqui nós temos, no dia 16 de setembro de 2021, transferência recebida, município de Marituba, agência 4132-16008. Transferência recebida, esse é o CNPJ do município de Marituba, agência 4132, conta 16008. A conta 16008, se eu não estou enganado, é a conta tributos do município de Marituba. E essa operação que os senhores estão vendo é uma operação de crédito, ou seja, houve uma transferência da conta tributos do município de Marituba para a conta Fundeb. Senhores, uma das peculiaridades da conta única e exclusiva do Fundeb é que ela seja única e exclusiva e as receitas sejam oriundas das transferências constitucionais, obviamente, e frutos de resgates de aplicação, tipo renda fixa, por exemplo. Eu recebo a título de Fundeb e de transferências constitucionais, recebo R$100, aplico R$50 no mercado financeiro por determinado período, renda fixa, e aí vamos dizer que renda R$20, os 50 que eu apliquei com mais R$20 são 70, e como eu tinha 50, eu faço o resgate de 70, então eu acresci mais R$20 no capital do Fundeb. E aqui nós temos, algo aconteceu, que o município de Marituba transferiu dinheiro da conta tributos para a conta do Fundeb. Perceberam a importância? E tem mais. Transferência recebida. 1608, 1608, 1608, aqui são operações bancárias aonde a conta 16008 do município de Marituba, que não é Fundeb, transferiu esses recursos para o município de para a conta Fundeb. Esses valores aqui. E precisamos entender. Nós já entendemos. Agora precisamos que os senhores entendam o que estão fazendo com as operações bancárias do Fundeb, que já não vão fazer mais. Fique tranquilo. E tem mais. Pagamento de boleto. Aqui, naquela operação de pagamento de boleto que eu apresentei logo no início, nós não tínhamos nem beneficiário nem agência e conta de destino. Nesta, nós já temos o beneficiário, que é o próprio município de Marituba, e a conta 16008, que é aquela famosa conta tributos. A conta tributos é uma, se eu não estou enganado, ela é uma conta de recurso próprio, tá? Mas ela não tem nada a ver com o Fundeb. A conta do Fundeb é a 41327 122440. O que está acontecendo aqui? Eu estou pagando um boleto com recursos do Fundeb. Está saindo dinheiro da conta do Fundeb para pagar um boleto cujo beneficiário é o município de Marituba. Eu preciso dizer aos senhores que, nos termos da legislação que regulamenta o Fundeb, a Lei 14.113 de 2020, esse tipo de operação não pode ocorrer.
é irregular. Então, quando nós informamos que houve desvio no Fundeb, é por causa disto. Desviar não é meter no bolso. Isso é outra nomenclatura. Desviar é você pegar o dinheiro que deveria seguir um caminho e lhe dar outra destinação. Ou, tecnicamente, dar destinação outra. Ou, juridicamente, contas de passagem. O que são contas de passagem? É que quando você quer desviar o recurso, principalmente recursos a utilização específica, você transfere para contas da mesma titularidade, para não chamar a atenção, e depois de transferido você começa a fragmentar os valores. Tá? Tudo que os senhores estão vendo aqui nada mais é do que transferência recebida e pagamentos de boleto aqui. Pagamentos de boleto, tudo com o município de Marituba. E tem mais. Pagamento de boleto e assim sucessivamente. Trago aos senhores o CNPJ da Receita Federal, aonde apresenta a numeração 01 611 666-0000149. Este é o CNPJ do município de Marituba, como os senhores estão vendo agora. Significa dizer que este é o CNPJ do município de Marituba. O que isso tem a ver, Guilherme? Por enquanto nada, desde que não tivéssemos em 2007, criado nos termos da legislação do Fundeb. Em 2007, nós estamos em 2023, senhoras e senhores. Em 2007, o município de Marituba, e aí eu faço a devida vênia e a colocação perfeita do nobre, quando disse: muitos prefeitos já passaram por Marituba, a maioria deles ficaram por 2 mandatos. Agora, uma pergunta: qual ou quais desses prefeitos, ao terminarem seus mandatos, conseguiu deixar o nosso município sem absolutamente problema nenhum ou nada mais para fazer? A resposta é rápida: nenhum. Óbvio. Primeiro que se o prefeito, ou o mandato do prefeito de 4 anos, reconduzido na possibilidade de recondução por mais 4, fosse o suficiente para solucionar todos os problemas, nós só precisávamos de, em tese, um mandato e mais uma reeleição e não teríamos problema. Obviamente que isso não tem muita lógica. Por quê? O mundo evolui, os problemas evoluem. Então, cotidianamente, nós precisamos ter alguém ou alguns agentes políticos com projetos de governo para que possam solucionar os problemas que irão surgir ao longo do tempo. Muitos desses problemas são políticas sociais que devem ser enfrentadas ao longo do tempo em função de necessidades oriundas, seja de questão econômica, seja de questão da própria natureza, como calor excessivo, falta de água, e assim, aterro sanitário, e assim sucessivamente. Mas alguns desses problemas, eles ocorrem pela ineficiência, pela irresponsabilidade, pela negligência do agente político. O que nós estamos apresentando aqui aos senhores é a personalidade jurídica criada, cujo nome empresarial é Fundo Municipal para a Gestão da Movimentação dos Recursos do Fundeb, Fundeb Marituba. Esta personalidade jurídica era a personalidade jurídica que deveria estar vinculada à conta 41 327 12 24 40 e não está, mas vai ficar. Esta
era a condição sine qua non para que eu não pudesse vir a público e dizer que houve desvio. Se a conta do Fundeb está vinculada a este CNPJ, mas não está. Nós estamos desviando na origem. Na origem. E para finalizar, trago aqui aos senhores que em 14 de dezembro de 2021, a Prefeitura de Marituba encaminha projeto de lei à Câmara para concessão de abono do Fundeb. Aqui encaminhou. E trago para o conhecimento daqueles servidores que entendem que a destemida e aquela que não foge das suas responsabilidades está fazendo um negócio bacana. Esse é o decreto 198/2022, dispõe sobre o piso salarial municipal para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica de Marituba e da outras providências. Esse é o decreto. Esta é a Lei Municipal 654/2023. Dispõe sobre a adequação da remuneração mínima dos profissionais municipais do Magistério da Educação Básica e ao piso salarial profissional do Magistério Público, 25 de janeiro de 2023. Estou apresentando, senhores, a Lei Municipal 654 de 2023, assim como estou apresentando um decreto 198 de 2022. E estou apresentando aqui também uma publicação no site oficial do município de Marituba, onde a Prefeitura de Marituba encaminha projeto de lei à Câmara para a concessão de abono do Fundeb. Me ajude se eu estiver errado. Se eu ler este texto, se eu ler esta informação, eu sou levado a entender, se eu estiver errado, me corrija, que a Prefeitura de Marituba encaminhou um projeto de lei, pelo texto que aqui se encontra, visando valorizar aos profissionais da educação escolar básica, a Prefeitura de Marituba encaminhou, olha o tempo verbal, encaminhou. Nesta segunda-feira 13, a Câmara de Vereadores, um projeto de lei que permita o rateio das sobras. Quando você encaminha um projeto de lei para apreciação ao Poder Legislativo, do Poder Legislativo, o Poder Legislativo devolve, sancionado ou não. Perdão. Ele recebe o projeto de lei, faz as devidas verificações nas comissões de Constituição e Justiça, aprovado esse projeto de lei, passa para a sanção ou veto do chefe do Executivo. Sancionado pelo chefe do Executivo, transformado será em lei municipal. E uma vez transformado em lei, tem o chefe do Executivo autorização, amparo legal para fazer o que a lei municipal já em vigor assim o define. Por que eu estou dizendo isso? Porque a prefeita destemida, que não foge das responsabilidades, informa ao público que encaminhou o projeto de lei. No entanto, o que nós temos é um decreto. Decreto não é lei, nem aqui, nem na China. Nós, que segundo alguns, atacamos, e assim sucessivamente, que não temos paciência e tal, aos olhos de alguns, e respeitamos isso, faz parte da democracia, faz parte. Nós reiteradamente trabalhamos em cima disso. E
surtou efeito. Tanto que, em 2023, aí sim, utilizou-se todos os procedimentos, encaminhou o projeto de lei à Câmara, a Câmara apreciou, passou pelas comissões, as comissões permanentes, Constituição e Justiça, a redação de leis, assim sucessivamente, aprovado, sancionado, transformado em Lei Municipal 654. Isto é legal. Isto não é legal. E isto não é uma informação que condiz com a realidade. Dito isto, por hoje é o que temos. Vou tomar de empréstimo a frase final do vereador Antônio Armando Júnior, pelo qual eu tenho muito apreço e estou aguardando até hoje, um documento ou uma ligação dizendo o seu requerimento de solicitação de audiência está marcado para o dia XYZ. Essa audiência vai sair, não se preocupe. Mas eu estou aguardando. Mas veja que o município de Marituba é tão distante que nós solicitamos requerimento ao agente político fiscalizador para apresentarmos isso que estamos apresentando com um pouco mais de detalhes. E até hoje, parece que se escondem. Parece que se escondem. Estão com medo de quê? São só documentos. Vocês podem pegar o documento e guardar na gaveta. Eu só quero o protocolo. Entende? Nós vamos trabalhar essas 48 horas no levantamento na base de dados do SUS para ver o que foi que aconteceu com agentes comunitários de saúde para dar informação precisa para os senhores no mais tardar em 48 horas. Para saber se aquele vídeo no qual a prefeita municipal de Marituba informa uma situação, se essa situação condiz com a realidade, tá? Por que que nós precisamos fazer isso? Porque é contumaz que o chefe do executivo de Marituba diz uma coisa quando na realidade é outra. Isso aconteceu com projeto de lei, isso aconteceu com o contrato que eu estou até hoje esperando, o contrato da Banda Magníficos, que não apareceu, entre outras cositas mais. Como, por exemplo, a queda do FPM, entre outras situações. Tá? Senhoras e senhores, muito obrigado pela paciência. Tá? E sigamos em frente. Nós não temos interesse e nem precisamos agir com violência. Se tem alguém paciente, somos nós. Por quê? Nós não estamos com pressa. Pelo contrário, nós só precisamos agir dentro da legislação. Porque é a legislação que vai e já está fazendo com que esta gestão de faz de conta, esta gestão, obrigado meu amigo Dionísio Assunção, esta gestão que é uma máquina de mentiras, percebam que eu estou utilizando, estou tomando de empréstimo frases utilizadas pela prefeita municipal e o vereador Antônio Armando Júnior. Ela, quando diz, como é o nome que ela fala, uma gestão de fantasias. E o vereador, uma máquina de mentiras. É o que está acontecendo no município de Marituba. Tá? E estamos aguardando um retorno da Procuradoria-Geral da República lá e cá. Muito provavelmente nós vamos ter movimentações específicas nesse sentido. A partir disto é que nós temos os dados e os elementos necessários para acionar de forma inconteste e inequívoca todas as ações necessárias para que o município de Marituba não sofra
e não tenha mais prejuízo que já tem com esta gestão amadora, segregadora e irresponsável. Senhoras e senhores, meu muito boa noite e meu muito obrigado.